Muito boa noite, muito feliz de estar aqui com você novamente. Eu te disse que eu adoro fazer as lives com você. Gratidão. Gabs, eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Ó, parabéns, 46 lives, hein? Você já fez mais de Nossa, 100. palmas. Eu vou chegar lá É, ainda um dia, hein? cara, mas, sem comparações, porque não, é verdade. Eu aplaudo, eu acho que todo mundo que faz lives com consistência merece aplausos. Porque, cara, 46 lives é coisa pra caramba, vamos combinar. É muito bacana, é Você muito tá de gostoso. parabéns. É, tá É de muito gostoso. parabéns. É muito gostoso É. compartilhar, né, Clara? Bater um papo. Eu gosto de trazer pessoas para a gente conversar, ouvir as opiniões, ter essa troca. Acho que é isso que enriquece, né? É muito legal isso. Eu fiquei muito feliz Oportunidade. com o convite, Gabs. Obrigada, porque todas as vezes que nós fizemos lives, eu já nem sei quantas nós fizemos, porque nós já fizemos Três ou alguma no quatro seu. lives. é, Nós já fizemos no meu canal também, e é sempre muito gostoso, assim. Eu sempre saio com a mente, aprendo muito, sabe? Então, obrigada pelo convite novamente. Estou super É. animada. Eu que aprendo muito. E aí eu separei lá. Na primeira temporada, a Clara já veio 3 vezes. Quantas vai vir na segunda? Olha, Ah, show. muito E bom. Ô, você também já veio no meu canal umas duas, três vezes também. Então, Já, com certeza. Primeiras de muitas. Ó, como lá naquela primeira live, né? Eu gosto de perguntar assim para o convidado quem é você, o que você acredita, qual é a sua causa. Conta pra gente, para quem não te conhece ainda. gente, boa noite para todo mundo que está aí. Obrigada pela presença. Eu sou a Clara Nichini. Eu acredito muito que as pessoas podem ser cada dia melhor. Eu acredito muito nisso, né? Talvez hoje a minha resposta seja um pouco diferente daquela primeira live. Não sei, não lembro o que eu respondi, mas isso exatamente porque eu estou buscando ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que está tudo bem, né? Mudar de opinião. Então, isso é o que eu acredito. Eu acredito que todas as pessoas podem ser melhores, pessoas melhores, podem ter relacionamentos melhores, e eu acredito que a comunicação é a base disso tudo. Então, eu defendo muito, e eu até defendo a comunicação de uma forma que às vezes, muitas pessoas nem percebem, assim, às vezes as pessoas entendem comunicação de uma forma um pouco diferente do que eu defendo, né? Eu defendo a comunicação desde o que eu falo comigo mesma, até o que o meu corpo transmite, até a minha intenção quando eu falo alguma coisa com alguém, porque quem nunca já falou uma coisa querendo dar com uma intenção de dar uma alfinetadinha, sabe? Então, eu acredito que a comunicação engloba isso tudo. Então, eu acredito que as pessoas podem ser pessoas melhores, podem construir melhores relações a partir da comunicação. A frase que eu gosto muito de falar, Gabs, é que eu acredito que em um mundo que as pessoas se comunicam melhor, o mundo se torna um mundo melhor. Com certeza, que lindo, adorei. E estamos sempre disponíveis para isso, né, Clara? Para rever os conceitos, rever o que a gente falou no passado e, caramba, a essência daquilo hoje é dito de uma outra forma, mais com uma outra expressão. E esse foi o tema, né, para a gente conversar aqui. A gente foi trocar uma ideia, o que a gente pode trazer de bacana? Eu mandei 3 temas lá, mas a essência é a mesma, comunicação. E aí é lindíssimo o trabalho que você faz, né? Já há alguns anos ajudando as pessoas a se comunicarem melhor através do seu curso, das mentorias, desse movimento que você faz parte, de como a gente pode utilizar a comunicação dentro das empresas, na família, na vida pessoal, tudo que vai proporcionar mudanças para atingirmos, né, a nossa melhor versão. Exatamente, exatamente. E eu também acredito assim, Gabs, que nós somos uma, né? Por mais que a gente separe em áreas, nós somos uma pessoa. Então, é reflexo, sabe? Se eu foco em melhorar a minha comunicação no meu trabalho, no meu ambiente profissional, ou com os meus clientes, ou com as pessoas que eu trabalho ali, os colegas de trabalho, gestores, enfim, liderados, automaticamente, como consequência, eu tenho melhores relações. Logo, eu chego em casa mais tranquilo também. Então, talvez uma briga, um estresse que teria por causa de um mal entendido que aconteceu lá naquela área profissional, deixa de acontecer. E o contrário também, né? Às vezes eu não consigo me comunicar de forma assertiva dentro de casa, aí eu chego no trabalho descontando em outras pessoas coisas que não têm relação com as outras pessoas. Então eu falo que é o seguinte, apesar de termos diferentes áreas das nossas vidas, e sim, a gente pode olhar para elas de formas diferentes, existe
a base, né, da comunicação, que um impacta, não tem jeito, um impacta o outro. Nós somos um. Nós somos um. Exatamente. E eu acho que essa é a intenção aqui dessa live, né? Quando eu quis trazer para a gente poder conversar sobre expressão, né? Eu tenho me conectado muito com essa olhar para a minha expressão, como eu me expresso, e aí quantas ferramentas a gente utiliza para isso, né? De autoconhecimento. Nossa, no meu mapa astrológico mostrou que a minha expressão às vezes é melhor dessa forma, desse jeito. A numerologia mostrou que as pessoas podem me ver desse jeito, a expressão que eu mostro para o mundo é assim. O Enneagrama me mostra que o meu perfil tem esse tipo de expressão. Mas e no dia a dia, na comunicação? Será que eu consigo ser assertivo, igual você falou? E existe sempre essa busca, né, por ser mais assertivo na comunicação, conseguir mostrar o que eu quero dizer, sem me perder, sem, digamos assim, me perder em emoções, igual você falou, né? Digamos que eu tenho desafios em casa, vou na empresa, e aí eu acho que aquilo é mais um local para eu descontar algumas coisas mal resolvidas, e aí eu não estou sendo assertivo naquela comunicação. Então, eu gosto muito dessa palavra, expressão. E aí, quando a gente se conecta com o nosso coração, né, Clara? Eu acho que essa que é a intenção também, da gente poder bater um papo aqui, o quanto nós nos conectamos com o nosso coração, com a nossa verdade, para poder nos expressar. Né? Eu acredito que você trabalha muito, muito nisso no seu curso, das pessoas, para elas se ouvirem, se conhecerem, para poder se expressar melhor. A comunicação vai fluir, não é? Perfeito, exatamente, Gabs. E tem um ponto que você trouxe, que você falou na sua fala, uma frase que você disse assim, sem me perder nas emoções. E às vezes as pessoas só interpretam que alguém se perdeu nas emoções quando essa pessoa se torna agressiva, fala, grita. Mas quando eu deixo de falar alguma coisa, de me expressar, quando eu deixo de dizer o que me incomoda, ou mesmo uma opinião, às vezes não é nem algo que me incomoda, mas às vezes é uma opinião, e eu deixei de dizer aquilo por medo, que é uma emoção, eu também estou me perdendo na emoção. Então, só para contextualizar que me perder nas emoções não significa sair gritando, vai depender muito do perfil de cada um, e as outras pessoas tendem a perceber com mais facilidade isso. Essa pessoa, né? Tipo, não, a pessoa se deixou levar pela emoção. Aquela pessoa que estoura com mais facilidade. Mas aquela outra pessoa que não estoura com facilidade, muitas vezes está se prejudicando porque se deixa levar pelo medo. E aí deixa com que o medo domine determinadas situações. E aí ela não expressa, né? Sim. Será que essa pessoa se reprime, né, Clara? Ela se fecha, e aí é o corpo dela que vai agir, vai se fechar. Será que a energia dela vai estar um pouco mais densa, um pouco mais desestabilizada, mesmo ela não falando? Então a expressão não é só da voz, né? É uma expressão Perfeito. de como você está com você mesmo. E aí isso vai refletir na casa, no trabalho, na rua, na família, no relacionamento, onde for. No Então, corpo, né, Gabs? Às vezes a pessoa guarda tanto, guarda tanto, guarda tanto, que depois vem uma doença e ninguém sabe explicar. Então, isso é manifestado, é expressado de alguma forma. Isso sim. é o que eu acredito. E, além disso, né, o que a gente pode entender sobre essas expressões também? São as leituras que as outras pessoas fazem. Por mais que a gente não tenha controle, eu falo muito com os meus alunos o seguinte: nós não temos controle do que os outros pensam da gente, sabe? Então, é bobagem, na minha opinião, perder tempo me preocupando com o que pensam. Mas eu preciso me preocupar se eu também não estou passando a imagem errada. Sabe? Será que a imagem que eu estou me expressando mesmo? Quando eu fico calado, por exemplo, que imagem é essa? Eu sei que muitas pessoas são extremamente competentes e não conseguem se expressar. Ou às vezes ficam calados, como a gente falou, ou às vezes se confundem, se perdem e, mais uma vez, deixam levar pela emoção. Porque quando eu abro a boca e também me perco, né? É a ansiedade que está aqui tomando conta. Então, quando isso acontece, eu estou passando uma mensagem. Será que é a mensagem que eu quero passar? Então, enfim, né? Tudo, na minha opinião, Gabs, tudo volta para as emoções. Sabe? Quando eu deixo de falar alguma coisa. E aí, deixa eu até dar um exemplo que esses dias aconteceu comigo. Eu queria falar, eu me senti incomodada com uma situação, com um casal que é parceiro meu. E aí eu fiquei meditando sobre aquela situação, sabe? E eu fiquei assim, gente, o que eu faço? Eu tô incomodada com essa situação, tô incomodada. E aí, me questionando, eu fiquei uns 2, 3 dias nesse processo. E aí eu já vou abrir um parênteses aqui,
para comentar, né? Compartilhar com vocês o quanto eu percebo que eu evoluí como pessoa. Voltando lá no início da live que eu falei sobre ser uma pessoa melhor, né? A Clara de antes era extremamente impulsiva. Então eu já teria falado, já teria talvez gritado, me expressado de uma forma que eu não gostaria, que no final das contas viria culpa e tal. E não foi o caso dessa situação. Mas essa situação eu meditei durante alguns dias, falei, gente, isso está me incomodando, então tem alguma coisa. Eu fiz uma investigação profunda, né? Por que essa situação está me incomodando? E aí eu voltei para os meus valores e eu entendi o que é super importante para mim. O que é super importante para mim, quando eu for fazer alguma parceria com alguém, é uma transparência, é uma comunicação clara, é eu poder abrir o jogo. Eu não quero magoar ninguém, mas se essas pessoas não concordarem, significa que eu não tenho que estar fazendo parceria com essas pessoas. Então, eu me programei, né, me planejei para fazer, para me expressar da melhor forma possível, de forma a não ofender ninguém, a colocar o meu posicionamento baseado no que eu penso, no que eu sinto de determinada situação. E foi lindo, foi lindo. Eles, inclusive, me elogiaram muito, falou, nossa, que bom que a gente pode ter essa abertura com você. A gente ficou muito feliz que você trouxe esse incômodo pra gente. Porém, se eu não tivesse, né, meditado nisso, me preparado, pensado em como falar da melhor forma possível, talvez poderia ter sido interpretado de uma forma que eu não gostaria. Por falha de um preparo mesmo, sabe? Enfim, eu quis compartilhar. O que eu quero compartilhar com isso? Quantas vezes a gente deixa de falar coisas que nos incomodam porque temos medo de magoar o outro? E eu acho que isso é legal, né? É uma preocupação genuína com o outro também. Mas, ao mesmo tempo, eu engulo. Então, existe um caminho do meio, que é como eu posso falar para que eu não me sinta incomodada e nem o outro. Isso daí também eu acho que entra muito bem nesse assunto nosso aqui de hoje, Gabi. Sim, e aí, Clara, em cima do exemplo que você trouxe, né, às vezes, através da nossa mente, né, e aí dependendo do perfil, a gente programa, vou falar assim, vou falar assado, para não entrar em algum desconforto, vou me planejar, né, vou me cuidar para não ser agressivo de alguma certa forma. E aí, talvez depois, né, se a gente não teve naquele momento presente conexão com o coração, depois que a gente reflete, igual você falou, fui meditar, fui pensar sobre aquilo, ou seja, fui sentir com o meu coração se a minha verdade foi dita. Ou será que eu menti para mim mesmo para não querer ofender os outros? Que medo foi esse? Qual emoção, né, causou nesse meio dessa comunicação? Então, gosto muito de conectar, principalmente nos processos que eu tenho vivido, assim, e aí mais especificamente através do xamanismo, a expressão da nossa verdade, né, da nossa alma, do nosso coração. Será que eu não quis dizer alguma coisa por medo, e aí veio algum personagem meu que tem medo de dizer o que pensa, e o meu coração não pôde fluir, meu coração não pôde dizer o que ele pensa, o que ele sente, né, a verdade? Então é muito importante a gente refletir, igual você falou. Será que numa conversa eu fui verdadeiro? Ou será que eu só planejei para não ser mal visto, né, ser queimado e ofender e entrar em alguma discussão, algum conflito? Mas sentir do coração. Se a verdade vem do coração, essa é a expressão verdadeira, né, Clara? Exatamente. Deixa eu dar um oi aqui para a Andréia. A Andréia falou comunicação não violenta. Exato, Andréia. Ah, André Claro, é Jareta, ótimo. Gabs também, dupla ótima. Ai, que bom ter você aí, Andréia. Que muito bom. bom, todos que estão com a gente aqui. Muito bem colocado, assim. Muito E bom. aí... Ups. Voltou? Ai, voltou. Astro Espírito, a CNV é Voltou. fantástica, eu utilizo ela em meus atendimentos. Ai, que linda a Astro Espírito, é fantástica mesmo. Eu sou apaixonada pela CNV. Um ponto super importante disso que você trouxe, Gabs, e eu acho que dá para ir até além. Amy! Eu acho que dá para ir até além, mais profundo, Gabs. E aí eu falo por mim, tá? Isso era uma coisa que eu vivia muito. Não é nem, eu nunca tive a Clara de antes. Era raro eu ter medo de magoar os outros, mas eu não enxergava, eu realmente não ouvia de verdade o que eu queria. Então eu não era profunda, sabe? Eu não sabia o porquê que aquilo me incomodava, eu não sabia. E aí eu cuspia nas outras pessoas aquilo que era superficial. Eu também não estava falando a minha verdade. Uhum. Então eu acho muito legal a gente falar disso, que às vezes não é o fato de expressar, de falar o que pensa,
que você está falando a sua verdade, às vezes nem você sabe qual que é a sua verdade. É importante, porque eu vejo assim, né, em um mundo tão rápido, tão acelerado, tanta coisa acontecendo, quantos minutos por dia você se permite ouvir você? Se ouvir, Sim. não é ouvir sua mente, né? Não é ouvir aquele barulho que fica aqui o tempo inteiro, não. É realmente conseguir silenciar essa vozinha. E aí sim, né, a gente está falando. Então, eu acho que é legal a gente ir até mais profundo, porque só para dar essa explicada mesmo, né? Porque eu, Clara, antes, eu falaria assim com você, não, mas eu falo a verdade, eu falo tudo que eu penso. E de fato, eu falava tudo que eu pensava, só não falava tudo que eu sentia. Porque nem Sim. eu sabia o que era, entende? Então, é muito gostoso falar disso, né? Muito bom. E que bacana que a gente tem essa consciência, né, Clara? E a gente leva isso para as pessoas, o quanto precisamos olhar o nosso eu do passado, como ele agia, e a gente olhar, caramba, antigamente eu pensava assim, antigamente eu falava daquele jeito. Olha quantas coisas eu vivenciei, né? Coisas que trouxeram aprendizado, mas que hoje eu aprendi, faço diferente, compartilho como isso mudou a minha vida, né? Eu acredito que todo mundo que está nesse caminho, assim, de se conhecer, de buscar a sua melhor versão, como você trouxe aqui, e está nesse olhar, né? Olhe para a minha história, olhe o quanto eu aprendi a me expressar melhor, me comunicar melhor. Talvez eu trabalhei coisas de infância, que na infância existia repressão, existia uma liberdade, uma falsa liberdade, eu achava que aquilo eu podia ser eu mesmo, mas eu criei algum personagem. Hoje em dia, eu me conheço, eu me trabalhei, fiz um curso, fui dar uma palestra, fui fazer uma live, e hoje eu consigo fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, né? Eu consigo transmitir a minha verdade, a minha essência de uma maneira diferente. E aí sempre estamos abertos a novos ciclos, né? Cada vez melhor. Toda mudança para melhor, né? Exatamente. A Mi, uma sete evoluída é a coisa mais linda. Valeu, Mi! A Paloma tá aí. A Paloma morou, nós moramos juntas na faculdade. Então, tudo que eu tô falando aqui, ela lembra de como acontecia qualquer coisinha, eu já estourava. Ela sabe que eu não tô mentindo aqui. E o mais legal, Gabi, é que quando mais legal, nem sei se é legal aqui isso que eu vou falar, me dá um pingo de vergonha ser, sabe, assim, pensar as coisas que eu já fiz, as coisas que eu já falei, por ser superficial mesmo, assim. Às vezes eu olho para trás e falo, cara, não é possível. Só que ao mesmo tempo eu olho para isso e falo, né, eu olho esse caminho e olho e falo, pô, que legal, evoluir. E aí a gente leva isso para as pessoas, não porque nós já somos super mega hiper evoluídos, né, mas porque a gente está no caminho também. Mas é a jornada, né, Clara? Eu gosto muito desse conceito de que estamos numa jornada aqui nessa existência. E aí, Isso. quando a gente olha um comportamento passado, uma ação que a gente fez, e a gente, nossa, me sinto envergonhado. Não, vou dar risada. Meu Deus, como eu fiz aquilo, como eu fui falar aquilo. Que bom que eu lembro de uma maneira, eu aprendi uma maneira diferente, né? E aí, esse processo de autoconhecimento, esse processo que nós estamos envolvidos, né, de desenvolvimento humano, de proporcionar para as pessoas ferramentas, formas, ideias, né, trazer clareza, trazer muita visão aí de fazer diferente, nós podemos olhar para esse passado e dar risada, porque isso é É, compartilhar, né? A gente poder falar a nossa verdade sem vergonha, sem medo, sem culpa, né? Qualquer coisa que nos prenda, mas sim que sirva de exemplo, sirva de inspiração para as pessoas. exatamente. E uma coisa assim, né, Gabs, que é fundamental, quando a gente fala de expressão e comunicação, eu acho que é fundamental, na minha visão, tá? Hoje eu, quando ensino comunicação, é fundamental a pessoa entender. Eu trabalho com 5 pilares, e eu acho que esses 5 pilares são fundamentais, mas eu vou reforçar 2 deles aqui. Eu vou falar os 5, eu trabalho, né, com a autenticidade, eu acredito muito. Mas a autenticidade não é não é o verdadeiro que a gente falou, né? De cuspir a verdade por aí. Não, a autenticidade é essa conexão com você. É realmente. Aí o autoconhecimento, que para mim é um pilar fundamental. Então, se alguém fala assim, claro, eu quero me comunicar melhor, porque hoje eu sou tomada pela emoção, seja para qual extremo for. E eu falo, beleza, está disposto a passar pelo autoconhecimento, a se entender, a entender por que você faz o que faz? Se a pessoa falar não, eu já, né, assim, pra mim, não é nem que eu não quero trabalhar com você, não é nem isso, mas
enquanto a pessoa não se abrir para isso, para entender que autoconhecimento não é apenas eu saber falar 5 coisas positivas e 5 coisas negativas a meu respeito, é muito além disso, é muito além Uhum. disso. E aí, depois do autoconhecimento, é a autoconfiança, porque as pessoas falam de comunicação, de expressão, como se fosse daqui para fora, sabe? Elas esperam que as pessoas confiem nela, mas ela não confia nela mesma. Então, a Sim. autoconfiança para mim é fundamental. E aí eu entro no pilar 4, que para mim, que é o que eu queria trazer aqui para você, é a autorresponsabilidade. E depois a assertividade. Mas eu queria falar um pouquinho da autorresponsabilidade, por que eu citei esses pilares aqui, para chegar na autorresponsabilidade, que de tudo isso que a gente falou aqui, Gabs, é muito mais fácil eu ficar culpando o externo, né? Porque o meu chefe é assim, porque o meu colega de trabalho é preguiçoso, porque meu esposo, minha esposa não me ajuda, porque não sei o quê, porque meu filho é bagunceiro, porque o mundo não coopera comigo, do que olhar, porque o mundo não me entende, né? Ou então assim, fulano que não quis me entender. A Enquanto vítima, né? exatamente. E assim, Gabs, eu acho que de uma forma ou de outra, todos nós fazemos isso meio que Sim, inconsciente. sim, Quer um sim. exemplo? Eu brinco muito com esse exemplo, assim, ó. Se eu passo aqui na mesa e bato no copo de água que está em cima da mesa, a primeira pergunta que eu faço é: quem que deixou esse copo aqui? Como se eu preciso de um culpado, entende? Como se fizesse diferença, né? Pô, o copo já quebrou. Então eu acho que isso é muito natural e muito instintivo, né? Eu diria que até por essa busca de sobrevivência mesmo. Então, o que eu acho que, se eu pudesse falar, gente, cara, comece a reparar o quanto você está focado em buscar culpados ou o quanto você olha para uma situação na sua vida e fala assim: tá, beleza, isso aconteceu, o copo quebrou, mas o que eu posso fazer em relação a isso? E eu acredito que a partir daí, a sua expressão, a sua comunicação já muda, porque você se posiciona com a outra pessoa de uma forma diferente. Você sai do lugar que quer apontar o dedo. E às vezes, e aí eu vou só reforçar isso de novo, não é que você fala em voz alta, não. Às vezes mentalmente. Ah, não, mas a culpa foi de fulano. Aquele projeto não deu certo porque fulano não fez a combinou. Então, mesmo que você não verbalize em voz alta, como está o diálogo, né? No quesito autorresponsabilidade. Eu nem Sim, que sei se lindo, isso fez incrível. sentido no que a gente estava Faz falando. totalmente, claro, porque imagina que às vezes nos policiamos nas palavras, ou no máximo no comportamento, mas e na nossa mente? Será que a gente está julgando meio mundo? Será que a gente está culpando, criticando? Ou seja, às vezes a gente quer mudar somente as palavras, mas o mindset, né, a nossa forma de ver o mundo, o nosso olhar, ainda pode estar um pouco distorcido, né? E o autoconhecimento proporciona isso. Isso! Será que isso vem alguma coisa da minha infância, alguma trava, algum comportamento que eu herdei, né, dos meus referenciais lá, do pai, mãe ou de quem me criou? E é essa visão de mundo que eu tenho hoje, de culpar os outros, de achar que é por causa disso, por causa daquilo. Eu troco de empresa, troco de relacionamento, troco de pessoas, de amizades, mas os desafios continuam, os padrões continuam, padrões inconscientes. Exato, Ou seja, eu não consigo olhar para a minha comunicação, né? É a mesma desde sempre. exato. O autoconhecimento proporciona isso, E, melhorar e identificar, né? e Gabs, deixa eu complementar com uma coisa que você trouxe. Às vezes, se o diálogo interno está de uma forma e eu estou falando, verbalizando outras coisas, olha o que acontece, né? É incongruente. E aí o nosso inconsciente que quer ser congruente, ele demonstra isso na linguagem corporal. Então, Sim, assim, o nosso inconsciente não aceita mentiras. Então, se você está pensando uma coisa, verbalizando outra, sua linguagem corporal está te denunciando. tá, tá. E aí, como é que a gente vai querer mudar, né, Clara? Melhorar a nossa vida, deixar uma vida mais leve, mais feliz, mais amorosa, se isso não muda dentro de nós, né? Não é só a comunicação, digamos assim, externa, igual você falou. Comunicação interna é a nossa expressão de quem nós somos, né? Olhar para esses personagens Perfeito. que, às vezes, na empresa eu sou um personagem. E aí a gente pode até adentrar Uhum. nesse contexto, né? A empresa é só mais um contexto. É só mais um contexto que eu posso projetar dificuldades que
que eu também tenho em casa, que eu também tenho internamente. Então a empresa é mais um local. E aí, será que eu estou fingindo ser alguém na minha equipe, com o líder da minha empresa, naquele projeto X? Será que eu estou fingindo ser alguém que realmente eu não sou? Só para agradar, só para, sei lá, servir de alguma coisa? Mas se eu não estou sendo verdadeiro, se eu não estou conseguindo expressar a minha verdade, por que que eu estou nessa mentira há tanto tempo, né? E estou nessa mentira para mim mesma, muitas vezes, né, Gabi? De Sim, sim, a novo. gente mente para nós mesmos. O quanto nós mentimos É, ao não dizer o que nós queremos, não expressarmos o que nós é, realmente sentimos ali, guardamos. E aí tem aquela velha também, né? Acumula tanto que um dia a panela explode. Igual o exemplo que você falou no começo. Daí eu vou explodir em outra coisa. exato. Em pessoas que não tem nada a ver. O quanto eu Uhum, vou uhum. estar honrando amizades e relacionamentos se eu não estou olhando para aquilo que eu estou falando, que eu estou dizendo. Eu ainda estou em processos internos, né, que explodem em qualquer lugar, né, em qualquer local. Exatamente, Gabs. Muito, muito. É isso. E tem uns comentários aí, Regiane, obrigada por estar aí. A Paloma, definir clara seria intensidade. Talvez eu seria meio mosca morta para você. Paloma, lá atrás, né? Aquela. Exatamente, diálogo interno. Eu e a Paloma, a É. gente fala bastante disso, do quanto, dessas mudanças, né? E que bom que a gente evolui. Ô, Gabs, isso que você trouxe, né, dos personagens, como que eu estou agindo, às vezes, cara, isso que eu fico muito impressionada, assim. Vivemos cegos para perceber que aquela não é a nossa verdade. E aí Nossa, eu, por exemplo, perfeito. eu vivo para agradar o outro, vivo para agradar o outro, vivo para agradar o outro. Mas no fundo, eu não estou agradando o outro. Eu não estou tão feliz assim em agradar o outro. No fundo, eu quero um reconhecimento. No fundo, eu quero ser vista, eu quero ser amada. É essa forma que eu acredito que eu vou ser amado. E eu não percebo. E eu caio nessa ilusão e fico cega para perceber que esse padrão de comportamento não é meu de verdade. Eu não vim no mundo apenas para agradar o outro, né? Pode, né? Claro que faz parte, eu falo isso muito, eu acho que a missão de todos nós aqui é com o outro também. Ninguém vive sozinho, mas é comigo também, né? É importante esse equilíbrio. Então, e aí vários outros padrões, né? Eu citei um aqui, mas o desafio maior é perceber, é abrir os olhos para perceber que às vezes não somos verdadeiros com nós mesmos. Para mim, esse é o maior desafio. Perfeito, claro, perfeito. O Né? quanto não estamos expressando a nossa verdade, né, com nós mesmos, dizendo o que nós pensamos, o que nós estamos sentindo. E aí, quantas dificuldades temos em relacionamentos, né, Clara? Eu gosto muito de trabalhar isso nas constelações. O quanto você não expressar o que você está sentindo para alguém, com medo de ser, sei lá, ingrato, de ser mal visto, independente do que tenha acontecido, o quanto as relações podem criar conflitos, emaranhados energéticos, porque você não expôs o que você queria. Você não conseguiu se expressar nem dizer. As pessoas às vezes têm muito medo, né? Nossa, meu Deus, falar com aquela pessoa é a coisa mais difícil no mundo agora. Eu não consigo falar com aquilo, não consigo lidar com esse problema. Isso me causa dor de estômago, me trava, me dá dores. Eu fico sonhando com isso, gera dificuldades em todas as áreas, porque eu não consigo me comunicar com alguém que eu preciso. Então, o quanto eu vou ficar protelando, eu vou ficar mentindo para mim mesmo e não resolvendo alguma coisa. Responsabilidade, igual você falou, né? Tomar essa responsabilidade, ser assertivo, de dizer, né? Sem medo, sem receios. Porque senão essa grande trava, né, Clara, na nossa mente pode ser essa expectativa que a gente criou. Que o outro não vai gostar, ou que o outro vai falar tal coisa. Então, na verdade, eu estou me comunicando com essa pessoa dentro da minha cabeça. Então, essa Uhum. pessoa dentro é mais rigorosa, é mais rígida, tem mais crenças do que a pessoa no externo, a pessoa verdadeira, né? Então, eu fico nesse diálogo interno com a pessoa aqui dentro, seja pai, seja mãe, seja qualquer pessoa que a gente vai comunicar e não consiga, essa voz dessa pessoa está nos bloqueando aqui dentro, né? Perfeito, Gabs. Eu vou aproveitar o gancho para trazer algumas dicas para lidar com esse tipo de situação, pode ser? Claro, Né? Esse perfeito. diálogo interno que funciona para mim e muitas vezes quando alguém vem me trazer, né, uma situação, eu faço esses questionamentos para a pessoa. É a questão de separar o fato da nossa interpretação, do nosso julgamento. Quando eu falo julgamento, gente, só para contextualizar aqui, não significa que seja necessariamente algo negativo, tá? Quando eu falo assim,
essa caneta é uma caneta boa. É um julgamento, eu estou julgando, eu estou interpretando, porque às vezes ela é boa para mim, mas não é boa para você, tá? O fato dessa caneta não é que ela é uma caneta boa, ela é uma caneta boa para mim, na minha visão. Mas o fato dela é que ela é bege. É que ela, né, acho que essa cor é bege, que ela tem uma tampa. Isso são fatos. E muitas vezes nós não conseguimos, assim, eu ouso dizer que essa é o maior motivo de pessoas que se expressam, que não se expressam com assertividade, sabe? Ou então não se expressam at all, né? Tipo assim, não se expressam de forma nenhuma porque cria diálogos internos na mente aqui, que é a interpretação. E aí não sabe separar o que é o fato da interpretação. Por exemplo, vamos supor, Gabs, que eu não tivesse aparecido aqui na live. E aí você poderia começar assim. Eu sei que você não faria isso, porque, tá? Mas você poderia começar, nossa, Clara é uma irresponsável. Como assim que ela não apareceu? Nossa, como. E aí poderia começar a criar. Não, porque eu vou falar com a Clara, mesmo que mentalmente, né? Eu vou falar com a Clara que isso que ela fez é inaceitável. Ela me deixou na mão. E não sei o quê. E aí começa a criar diálogos internos baseados em uma interpretação, não em um fato. Né? O fato, qual foi o fato? Eu não apareci na live. Agora, podiam ter acontecido várias coisas. A internet aqui em casa podia ter pifado. Aí, não, mas se pifou, podia ter enviado uma mensagem. Beleza, alguém podia ter morrido, sabe? E, de fato, eu vou ser muito sincera, que se algo desse tipo, né, desse tamanho acontecesse, eu acho que nem mensagem eu te mandaria, Gabs. Então, depois pediria desculpa, sabe? Sim. Mas, não sei, né? Mas o que eu quero dizer é, existem muitas coisas que nós não sabemos. E então o fato, a gente precisa parar de se apegar à nossa interpretação. Sei lá, uma pessoa passa na rua e não te cumprimenta. Aí você fala, ai, fulano tá com raiva de mim. Fulano não gostou daquilo que eu fiz. Porque, cara, às vezes fulano só tava sem o óculos e não te enxergou. Sabe, o fato é, fulano passou na rua e não me cumprimentou. Então, eu acredito muito que essas interpretações que nós fazemos o tempo inteiro, e aí, quando eu falei, né, questione as outras pessoas, eu questiono muitas outras pessoas e as pessoas e me questionam também. Quando eu começo com um diálogo interno negativo, eu falo, ai, por que fulano fez tal coisa? E aí eu começo a me contar histórias, porque eu faço isso também, eu falo, opa, peraí, deixa eu analisar. O fato é esse. Quais são as possíveis possibilidades? Eu faço esse trabalho. Então, eu começo a simular possibilidades que poderiam ter acontecido. Significa que é verdade? Não, mas não tem como eu descobrir isso naquele momento. O que eu posso depois, e aí vem a comunicação não violenta, né? É trazer para a pessoa, olha, fulano, você não apareceu na live aquele dia, olha, fulano, você fez isso. É um fato, tá? Você chegou 10 minutos atrasado, um fato. Você não apareceu na reunião, fato. E aí eu pergunto e ouço o que a pessoa tem a dizer. E isso daí já acaba, assim, com várias falhas de comunicação, né? E como que você pode fazer isso com as outras pessoas também? Às vezes alguém vem desabafar com você? Não, Gabs, porque fulano é um sem noção. E aí, tá, gente? Essa tá a dica para lidar com pessoas que vêm desabafar. Eu pergunto, o que aconteceu? Ela fala, não, porque fulano, não sei o quê. Aí eu falo, mas o que aconteceu? E eu faço a pessoa começar a refletir. Aí eu falo, você já parou para pensar que poderia ter acontecido isso e isso? Não necessariamente ela não gosta de você? Enfim, e aí eu começo a fazer esses questionamentos também, tá? Sim, a Misha falou, e não levar as coisas pro lado pessoal. Exatamente. É isso que eu ia falar. A Michelle escreveu que é um grande olhar, né? Para não levar as coisas ao pé da letra, como se impactasse, né, dentro de nós, nos ferisse e nós estivéssemos tão suscetíveis a achar que o outro está ali para ofender, o outro está para machucar. Será que realmente eu estou tão exposto assim e querendo que os outros, né, vão me machucar, pensando que os outros vão me falar alguma coisa? E aí quando chega uma pessoa, né, para falar de um terceiro, é aquela velha também, né? Quando o João me fala sobre Pedro, sei mais sobre o João do que de Pedro. E aí como que eu posso ajudar esse João, igual você falou, talvez até um processo de fazer ele refletir. Mas o que aconteceu? Como que você vê isso de uma outra forma? Você vê de cima, né? Você vê ter uma outra consciência sobre um fato, sobre um contexto, sobre um estado emocional que te atingiu, qual é o gatilho que disparou em você para você pensar ou julgar dessa maneira. Por que você não consegue expressar de uma outra forma só desse modelo? Quantos desafios você tem na sua vida ou problemas por agir dessa maneira? Né? Quanto você se expressa de uma maneira igual, num padrão talvez inconsciente aí de comunicação? Então é muito importante. Ó, esse final de semana, para trazer um exemplo, que você falou de exemplos,
eu estava conversando com alguns amigos, eles deram um exemplo, né, de cultural, assim, de outro país. Nossa, lá no Peru as pessoas às vezes têm um rosto mais fechado, uma cara mais fechada. Só que você chega para conversar e eles são amorosos, sorridentes e abraçam e tudo mais. Então é importante olhar isso, como a gente olha o outro e julga, né, pela capa, né? A gente cria uma expectativa ali, nossa, só porque está longe, distante, não olhou para mim, ela tem algum adjetivo. Na minha mente eu vou classificar ela, eu vou colocar um adjetivo. Exato. Mas eu não conheço, eu não expressei, eu não deixei ela expressar. Eu nem consegui me sintonizar com ela, me conectar com ela para sentir a expressão verdadeira dela. Esse é um grande trabalho também, né, claro, de autoconhecimento, de conseguir ouvir o outro, sentir qual é o outro, o que ele está passando, ter uma escutativa, porque senão a gente só quer, só nós, né? Só nós expressar, falar. O quanto eu estou ali para me conectar com o outro, para sentir como você realmente está, o que está acontecendo? Me conta, eu quero ouvir. Então eu quero que você expresse o quanto demos, né, abertura para as pessoas, para elas serem quem elas são. Acho que esse está muito relacionado à expressão também, né? Muito, Gabs, muito. E aí, pegando esse gancho seu, junto com o que a Mi trouxe, eu acho que a gente pode voltar até lá um pouquinho na infância, sabe? Que se algo que a pessoa fez me incomoda, não foi o que a pessoa fez. Foi algo que já vive aqui dentro de mim. Sim, E o que aí projetou, vem qual foi o tudo isso. gatilho, né? Exato, aí eu vou pegar o que a Regiane trouxe aqui, ó. Eu já sofri muito no trabalho por interpretar o outro e achar que a pessoa estava me ignorando. Será que em alguma vida você sentiu, né, teve essa sensação de ter sido rejeitada e aí você projeta isso nas pessoas? Porque, por exemplo, e aí, Regiane, com todo carinho mesmo que eu vou, depois vem, nunca cheguei para tirar uma satisfação. Muitas vezes nós vamos tirar satisfação das pessoas por sentimentos nossos. Né? Então, não é nem a satisfação, talvez você tenha usado essa palavra aqui, mas é bom que já serve de aprendizado para todos. Não é nenhuma satisfação que nós temos que tirar. Quando uma situação incomoda, e eu me sinto nessa situação, né, rejeitado ali, sinto que me ignoraram naquele momento ali, é perguntar, olha, aquela hora que eu falei alguma coisa, você virou de costas. Esse é o fato, né? Teve algum motivo? Já teve alguma coisa que eu fiz que te chateou? Não é, olha, porque vocês estão ignorando. Não é. Consegue perceber? E aí, isso pegando o gancho aqui de tudo, né? O que falaram, o que a Mi falou, o que o Gabs falou, a Regiane falou. Eu acho que é importante a gente olhar para isso com mais carinho de, pô, por que eu estou sentindo assim? O que aconteceu? O que já vive aqui dentro e eu não estou querendo ver? Sabe? Por que eu tenho tanto medo de ser ignorada? Por que eu tenho tanto medo de ser abandonada, rejeitada? É seu isso, tá, gente? Os nossos sentimentos, eles são nossos. O externo são gatilhos de coisas que já estão vivas aí dentro, né? Ó, a Fátima A escreveu Leidislene, aqui. Pode minha falar. mãe. Ah, E Leidislene, minha aluna. Saudade, eu estava com saudade das lives. Ei, Leidislene, que bom que você está aqui. Minha mãe, mas assim é como se só existisse gente com boas intenções. A minha mãe vive falando isso comigo. Mãe, é assim, ó. Vou falar. Não sei, eu não sei a intenção das pessoas, sabe? Não tem como saber. E eu realmente, isso é uma crença minha, né? E até a programação neurolinguística fala isso, né? Cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. Então, eu realmente não tenho controle das pessoas. Mas será que eu vou viver melhor se eu ficar acreditando que as pessoas têm má intenção? Eu tô, assim, né, gente, uma coisa muito egoísta que eu vou falar agora. Eu estou preocupada em como eu posso ser uma pessoa melhor, em como eu posso viver, ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Entende? Enquanto eu ficar me parando para pensar, ai, fulano fez aquilo de propósito, fulano fez aquilo para me magoar. Olha o quanto eu estou remoendo emoções que não me fazem bem. Então eu prefiro, e aí é uma escolha, né, gente? Como eu sempre falo. Minha mãe é minha aluna, só que não terminou meu curso não, viu, mãe? Pode terminar meu curso. Como que é aquele ditado, gente? Como que é, amor? Ele tá na... Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É assim. Ó, então assim, como que você escolhe viver, sabe? Será que você vai viver melhor apontando o dedo para as pessoas e achando que o outro é culpado pelas suas emoções?
é isso que eu penso sobre isso, sabe? Eu só consigo me expressar de uma forma mais verdadeira e autêntica quando eu escolho olhar para mim, porque eu não mudo o outro. Eu não mudo o outro. Eu posso Sim. mudar as minhas atitudes, eu posso mudar como eu recebo a mensagem do outro, eu posso olhar para dentro e entender por que aquilo ali pega em mim. Essa é a escolha que eu tenho, sabe? E aí, claro, todo mundo tem uma intenção positiva para ela. Só que Isso, eu acredito nisso. será que quando a gente vê o outro, né, fazendo algo que para ele é bom, sempre vai ser bom, ele sempre vai estar buscando a intenção positiva dele, em cima das necessidades dele, em cima da história, do histórico dele, com o que ele acredita, com o óculos dele, né? E aí, será que a gente consegue olhar e entender isso de uma outra forma? Ou sempre vai achar, né, que a pessoa vai estar agindo, querendo nos machucar, ou estamos sempre dispostos a mercê do que o mundo vai fazer, do que o outro vai fazer? Autorresponsabilidade, igual você falou, né? Olhar para si e perceber que posso ter uma nova visão, posso olhar diferente, posso ser assertivo. E cada um está buscando a sua forma de expressão. Será que eu consigo ver a expressão do outro perfeito. sem julgar? E aí também tem aquela, né, Clara? Pode ser que eu discorde do que você está falando, mas eu respeito o livre arbítrio que você tem, a liberdade que você tem de se expressar. Senão, se eu não quero que você se expresse, ou seja, eu não posso me expressar também. O quanto existe de crenças limitantes, o quanto existem de padrões inconscientes, de travas relacionados à expressão. Né? Será que eu tenho uma dificuldade de falar com pai, mãe, com irmão? E aí eu vou levar isso pro resto da vida, dificuldade de falar ou ouvir sobre isso? Será que quando eu quis falar alguma coisa para minha mãe e ela não quis ouvir, me viu como criança, não deixou me expressar, e eu vou levar isso para o trabalho, eu vou levar isso para a empresa? Não importa, é preciso ter essa consciência, né? E aí, minha mãe, vou continuar. Isso mesmo, mãe. E aí é importante, né, Gabs? Eu acho que a gente falar que, por mais que eu falo bastante, olha para o seu passado, e você também trouxe alguns exemplos, é importante que os nossos pais também fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles têm. Então, nada Sim. do que a gente está falando, às vezes é um medo de você ser abandonado, rejeitado, que pode ter acontecido por alguma ação, algum comportamento dos seus pais. O que importa não é isso. O que importa é como você se sentiu naquele momento. E aí os pais não têm controle, né? Sim. Assim, claro que quanto mais, melhor... Pode falar. Pode falar. Não, o quanto talvez... Gente, live claro, tem disso, tá? e é o que... tem o delay aqui no Instagram. O quanto algum trauma, alguma questão da infância gera uma visão de mundo distorcida, né? De que talvez aconteceu aquilo, e eu acho que aquilo é o normal. Meu óculos ficou embaçado aqui, eu vou começar a ver o mundo inteiro, o resto da vida com esse embaçado. Eu não vou conseguir limpar, ver de uma outra forma, um outro ponto de vista, um outro ângulo, rever, ressignificar alguma coisa que aconteceu comigo. Se eu achar que toda pessoa na minha frente vai querer me machucar, toda pessoa da minha frente, ou parceiro, ou no trabalho vai me abandonar, sempre vou estar buscando reconhecimento no externo, porque eu estava buscando reconhecimento dos pais. Então é a visão de mundo. Será que eu vou ficar travado, fechado nessa visão, nessa crença limitante, achando que sempre vai ser assim? Essa é a verdade absoluta? Precisamos, né, ampliar a nossa consciência e ver de uma outra forma. Existem formas de fazer diferente, uma visão diferente, um novo olhar sobre trabalho, sobre a vida, sobre a minha expressão, a minha relação com as pessoas, sobre a minha verdade, principalmente, né? E aí, Gabs, da sua fala, eu queria trazer um ponto também, que é essa questão da nossa visão distorcida, né? É muito comum não termos autorresponsabilidade quando não estamos no autoconhecimento, buscando nos desenvolver, a gente achar que o outro tem a lente distorcida. E aí eu quero só deixar claro aqui para todos nós, se não olharmos para isso, estamos vendo o mundo de forma distorcida, tá? Então isso não é... E quando... Eu não entendia muito, Gabs, quando eu entrei nesse mundo, o que é um trauma. Eu falava, gente, mas eu não tenho trauma nenhum. A minha infância foi ótima, tudo maravilhoso. Eu sempre repito isso. Então, você tá rindo por causa do meu eneatipo, né? E a sua mãe tá aqui, ó.
Mas, ó, independente, né? Independente disso, o que eu quero ressaltar? O que é esses traumas que a gente fala? Cara, pode ser que você acordou um dia à noite com cocô e seu pai e sua mãe não foram lá te buscar aquele dia. E aí você, aquele dia, sabe? E aí você, estou aqui abandonado. Às vezes tinha uma etiquetinha de roupa na sua calça te incomodando. Você, criancinha, chorava, 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 chorava. E aí você interpretou assim: não sou amado. Simples assim, gente. Isso são traumas suficientes para nos fazer com que a gente distorça a nossa visão de mundo. Então, todos nós temos a visão, o mundo. Me embolei. Todos nós, se não olharmos para isso, né? Claro, se não escolhermos olhar por outros pontos de vista, se não escolhermos sair da perspectiva, da única visão que a gente tem e olhar por outros ângulos, todos nós estamos vendo o mundo de forma distorcida. A própria programação neurolinguística, né? O mapa não é o território. É uma pressuposição ali da... Sim, perfeito. Ô, Clara, eu lembrei agora eu citei anteriormente, né, nesses processos que eu tenho vivido nos últimos tempos, né, principalmente do autoconhecimento, espiritualidade. Uma das coisas que eu aprendi muito é que quando nós mesmos ou alguém vem e fala muita coisa, muita informação, né, vindo totalmente da mente, né, expressando só pensamentos, e aí é preciso um momento de acalmar, respirar, né, e falar com o coração, para que o nosso coração possa se expressar, porque daí é a nossa verdade, né, que a gente possa expressar a nossa verdade e ouvir as nossas próprias palavras. Porque senão também a gente só fica falando para o outro, vomitando coisa e falando um monte de coisa, mas será que eu estou me ouvindo o que eu estou falando? E aí, para a gente poder identificar isso, igual estamos falando aqui durante toda a live, de autoconhecer, de ter consciência do que está acontecendo, olhar, ter um novo olhar, um novo ângulo, uma nova visão, precisamos ouvir o que a gente está falando. Só que se a gente fica só no fazer, piloto automático, né? Fazendo coisas, porque eu tenho que fazer, porque eu estou correndo, estou na correria, eu não consigo respirar, não consigo me conectar comigo mesmo, talvez eu não consiga mudar isso. E aí pode ser que isso possa estar impedindo grandes coisas da minha vida para chegar, para acontecer, né? Para um novo ciclo que eu preciso adentrar, se eu ainda fico repetindo esses padrões, presos a essas crenças limitantes. Então, a importância da gente se ouvir. Essa talvez é a verdadeira expressão, né, Clara? Perfeito. Se ouvir de verdade, né? Profundamente. Não é ouvir as nossas interpretações, não. É ouvir aquilo que eu estou sentindo e o que eu estou expressando. Perfeito, Gabs. Amei. Sim. E a Regiane colocou, né? Uhum. Pode falar. Não, pode ler da Regiane. Eu ia falar, eu vejo o mundo de forma distorcida, estou aprendendo e acredito que posso melhorar meu mindset de crescimento. Perfeito, Regiane. E aí um exercício que eu faço muito, e é o convite para você fazer, é, toda vez que eu percebo uma situação, eu trago e falo, será que essa é só a minha forma de ver? Eu me questiono, esse já é um padrãozinho, sabe? Será que sou eu que estou vendo o mundo dessa forma? E aí eu começo, e se existisse? Eu adoro esse e se, essas possibilidades, né? E se existe outra possibilidade? E aí você começa, a Regiane, gostei do que o Gabi disse, se ouvir mais para melhor. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Pode Muito falar, bom. Gabi? Tipo, não, é exatamente disso, cara, que a gente está falando. Do quanto nós temos uma escutativa para ouvir o outro, talvez distanciando aí de expectativas, distanciando de pré-julgamentos, distanciando de crenças limitantes da nossa visão para ver o que o outro está falando, para nos conectarmos com o outro, para ouvir atentamente. Porque senão entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí essa comunicação não foi nem efetiva, nem verdadeira, nem assertiva. Pode ser que passe um dia, eu nem lembro o que aquela pessoa me falou, mas e o meu estado de presença? Será que eu estava flutuando na minha mente, estava preso no passado, e eu não estava conectado com aquela pessoa, não estava ouvindo a expressão dela, não estava percebendo o que ela estava querendo dizer, porque às vezes as palavras são limitadas, né, Clara? Mas, e aí entramos a um universo aí mais de espiritualidade, que através das palavras tem uma expressão aí de energia, né, de essência, o quanto eu estou me conectando com aquela pessoa para não ficar preso somente nas palavras. E aí quantos ensinamentos nós temos
com comportamentos daquela pessoa, de estar com aquela pessoa, da energia boa que ela traz, da inspiração, da saudade que tal pessoa nos lembra, que nos remete. Mas tudo isso é expressão, né? Não só da voz. Perfeito. Talvez a gente aprende muito mais ouvindo com as pessoas presentes ali do que apenas expressando nós mesmos, né? Com uma escutativa, isso é muito importante. Então, os processos de autoconhecimento nos possibilitam olhar para isso. Gabi, sobre isso que você trouxe, tenho duas coisas para falar. Uma, o Steve Covey, ele fala o seguinte, que na escola nós aprendemos a escrever, a ler e a falar. Nos ensinam, nos incentivam isso. Mas nunca nos ensinam a ouvir. Gente, eu duvido quem foi aí ensinado, né? A escutatória. Tanto se fala em oratória, mas não se preocupam com isso, né? Estão preocupados a criança... ela já aprendeu a falar? Já aprendeu a ler? Já aprendeu a escrever? Ninguém nunca perguntou, essa criança já consegue escutar? De verdade? Esse é um ponto legal, né, de refletir. E um outro ponto sobre isso que você trouxe, Gabs, é algo que a comunicação não violenta traz e que eu acho muito legal, que o Marshall Rosenberg, ele diz o seguinte: de fato, nós precisamos estar presentes para escutar, mas nem sempre nós conseguimos estar presentes para escutar. Por exemplo, tem dias que eu estou com outras preocupações. Que, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu tenho alguma coisa de fato, né, que eu preciso resolver e tal, e aí eu não consigo estar presente para a pessoa. Na própria comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele diz que a melhor coisa é você ser sincero até nessas horas. Às vezes a pessoa vem desabafar e você não consegue, você tá ali com a mente. E se abrir para a pessoa mesmo e falar, olha, nesse momento eu não consigo te oferecer a simpatia. E muitas vezes, e eu ouso dizer que na maioria das vezes, como a gente sabe que isso é algo que pode magoar a outra pessoa, porque a outra pessoa pode interpretar isso não de forma legal, né? Não de forma que você está sendo honesto com ela, mas de forma, nossa, fulano não quis me ouvir. E muito pelo contrário. A pessoa que tem coragem de falar, olha, Gabs, cara, eu tô vendo que você tá numa situação difícil, eu tô vendo que você gostaria muito de desabafar comigo, e eu vou ser muito sincera. Eu tô com um problema, eu não tô conseguindo estar presente para sua fala nesse momento. Olha o quão desafiador é isso. Até para receber também, né? Mas essa é a verdade, né, cara? Porque se eu tô ali ouvindo o outro, né, apenas por não querer magoar, não querer, com medo de receio de falar isso, eu não vou estar verdadeiro comigo mesmo, eu vou estar mentindo com essa pessoa, porque a expressão dela precisa acontecer, ela precisa se expressar, ela está querendo se expressar, mas eu não estou disponível, não estou com a minha escutativa, né? Então, que eu seja verdadeiro comigo mesmo e com ela, ao dizer que agora eu não posso, agora eu não consigo. Eu sei que você precisa, mas também estou com conflitos internos, né? Isso. E aí ela vai procurar outra estratégia para desabafar o que ela tem que desabafar, porque você é só uma estratégia, né? Ela tá inconscientemente ali, de forma silenciosa, te fazendo pedido para você a ouvir, né? Então ela tá ali te pedindo essa escuta, mas se você não pode dar, ela que precisa mudar a estratégia. E uma coisa legal, ó, a Joana falou, as crianças falam entre elas, mas a dificuldade maior é exteriorizar seus sentimentos. O que eu acho legal é que se a gente muda essa forma de pensar com as crianças, ou seja, com a próxima geração, as crianças que serão os próximos adultos, vão conseguir aceitar quando alguém virar e falar, olha, agora eu não consigo te ouvir. Eu não estou conseguindo ser empático com você nesse momento. Porque o problema da nossa geração hoje, né, dos adultos daqui para não a gente apenas, mas de todo o passado, é que se alguém fala isso, a pessoa leva para o lado pessoal, porque não aprendemos a separar isso. A pessoa fala, porque fulano não quis me ouvir. Então, e aí eu vou pegar esse gancho da Joana falando das crianças, né, que a gente pode mudar isso daqui para frente. Se a sua criança virar para você e falar, mamãe, ó, não quero te ouvir agora, porque agora eu tô pensando ali no meu brinquedo, que seja, né? É saber aceitar isso e não pôr expectativa na criança, sabe? Joana Miguel, minha tia querida, acompanhando essas lives, professora. Só comentários legais dela. Muito bom. Que bom que a gente pode ter essas trocas, né, Clara, para que a gente possa aprender com o que a gente viveu, encontrar novas formas e para que as futuras gerações possam fazer diferente, né? Não repitam os mesmos padrões. Que a gente possa ser um exemplo de inspiração
a buscar essa melhor versão, que foi o começo da nossa conversa aqui, né? Através da expressão, da Exatamente. comunicação, em casa, no trabalho. E aí, bacana a gente poder ligar tudo isso, porque isso funciona nas empresas, né? E aí a empresa como que traz essa visão Total. de como a gente pode fazer diferente. Então, nos transformando, mudando a nossa comunicação, melhorando a nossa expressão, a nossa verdade, isso vai fluir, o Sendo trabalho vai fluir. autorresponsável. Sim. Porque senão é o exemplo que eu te falei também, né? Troca de pessoa, troca de empresa, mas as coisas continuam as mesmas. Então, o quanto eu estive responsável, né? Tive responsabilidade para mudar a minha forma de ver, a minha forma de expressar e tudo mais. Clara, deu uma hora aqui da nossa live e eu quero agradecer de coração todos os conteúdos, todas as dicas, experiências que a gente trocou, que é muito rico quando a gente pode ter momentos como esse, principalmente de você que está totalmente conectado com esse assunto todos os dias, levando aí através da sua missão, né, colocando seus talentos à disposição, com um propósito tão lindo de expressar a sua verdade e ajudar as pessoas a expressarem também. Quero agradecer de coração mesmo o seu tempo, disponibilidade para estar aqui, agradecer a todo mundo também. Então fica os recadinhos finais aí. Gabs, é uma honra mesmo. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança. Eu costumo dizer que, pô, convidar a outra pessoa para nossa casa e ainda para abrir assim é muita confiança, então eu agradeço muito por isso. Andrei, um beijo, minha mami, beijo, Joana também, né, gente? Obrigada, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente. Foi, nossa, Gabs, é muito gostoso mesmo ter essa troca com você. Obrigada pelo espaço, tá? Eu tô me sentindo aí convidada a entrar na sua casa mesmo. Então, muito obrigada. E faremos mais, aquelas, Com né? certeza. E aí, Clara, é o que a gente sempre fala, acredito que você fala também, né? Não pega só um conteúdo que você ouviu numa live, que você viu no Instagram, mas coloca isso em prática. Qual o aprendizado que você teve aqui nessa Total. conversa? Você estava com uma escutativa, né, de ouvir o que a gente falou, que a gente trocou, que a gente trouxe? Como que você pode mudar aí a sua visão através do que a gente falou? Daqui a pouco, amanhã, agora, como que você leva esse aprendizado aqui com sabedoria, né? A gente trouxe muitas informações, muito conhecimento, muitas trocas. O quanto você absorve e torna isso em sabedoria, né, para você praticar e mudar aí a sua visão. Então, não veja apenas lives, tire sempre um aprendizado, tire uma sabedoria e aplique na sua vida. Acredito que você fala muito isso também, né, nas suas lives. Muito, Gabs, muito, muito mesmo. Porque realmente, né, o conhecimento é importante, para dar os primeiros passos. Só. Perfeito. E Ó, aí, a Regiane claro, né, escreveu. continuar se Pode falar. Fausilane também, minha aluna. Ah, gente, que bom ver vocês aí. A Vanise, que bom que você tá aí também, Muito bom, Emília. gratidão aos seus alunos aí, os seus seguidores que vieram É, acompanhar essa live. Ó, a Regiane escreveu que cheguei atrasada, mas deu para aproveitar. A live fica gravada aqui no Instagram, no YouTube também. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. E acompanhe nosso trabalho, o trabalho da Clara. Estamos juntos aí compartilhando essas transformações, né? Gratidão a todos, uma ótima noite. um beijo, Gabs. Obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.